4 dias sem lavar o cabelo, pele ressecada, depilação atrasada e hoje eu decidi que chega. A gente vai fazer um glow up completo. Cabelo do zero, pele do corpo, maquiagem e muito glow. Eu vou dividir esse vídeo em etapas, em cabelo, depilação, pele do corpo, maquiagem. São quase 24 horas de cuidado e eu vou te mostrar tudo, cada produto, cada detalhe. Mas eu também vou te contar uma coisa que eu nunca contei aqui sobre o meu cabelo, sobre o quanto ele é de verdade parte de quem eu sou e o que acontece comigo quando ele tá um caos. Então fica até o final que essa é a parte mais importante. Essa é a situação atual do meu cabelo. Eu já estou há 4 dias sem lavar. Sim, gente, há 4 dias. Isso aqui, na verdade, não foi preguiça de lavar o cabelo. Simplesmente eu tinha outras coisas pra fazer e eu fui adiando a lavagem do meu cabelo. E sabe quando o corpo ele começa a dar sinal? Então, o meu corpo começou a dar sinal de que eu precisava lavar o meu cabelo hoje. São as pontas ressecadas, um cabelo mais áspero, um cacho sem nenhuma definição e a minha raiz, ela fica mais oleosa. Eu consigo sentir aqui nos dedos. Eu sei que pra muita gente 4 dias não é nada, mas eu tenho dependência emocional do meu cabelo. E quando o meu cabelo ele não tá do jeito que eu quero, parece que a minha vida ela não anda do jeito que eu imagino. Mas tem uma coisa que eu aprendi com 30 anos de vida, é que cuidar do cabelo não é frescura, é um ritual, é quase um processo de mostrar pra gente mesma quanto a gente se importa. E hoje eu tô aqui pra isso. Eu juro que eu achava que lavar o cabelo com frequência iria ressecar o meu cabelo, ia deixar o meu cabelo quebradiço, sem vida, sem cor. Até porque todo mundo fala isso, né? Não lave o cabelo, você tem um cabelo cacheado, você vai quebrar o seu cabelo, ele vai ressecar. É sempre um terror. Na verdade, lavar o seu cabelo com frequência ajuda no crescimento do seu cabelo. E eu vou te explicar o porquê. Com a raiz limpa, o seu couro cabeludo, ele respira, ele consegue crescer sem aquele impedimento, sem aquela bagunça, sem aquela sujeira que fica acumulada na raiz. Ainda mais se você tem um cabelo cacheado, assim como o meu, a gente usa muito produto. Por isso que você lavar o cabelo é tão importante. Então o folículo agradece e o cabelo consegue crescer com mais força. O que vai fazer com que seu cabelo fique ressecado é a temperatura da água que você tá lavando o seu cabelo, o shampoo errado, o excesso de produto nele e, claro, a falta de lavagem dos fios. Então a lavagem começa sempre pela raiz. Eu não aplico o shampoo diretamente nas pontas, mas é importante você dar aquela massageada no comprimento também. Eu aprendi isso na raça, gente. Eu tive que estragar muito o meu cabelo pra entender o básico. Aí vem a etapa que quase todo mundo pula. O acidificante. O acidificante parece simples, mas ele tem um trabalho imenso. Ele regula o pH do cabelo, fecha as cutículas que abriram durante a lavagem, reduz a porosidade, aquele frizz que você odeia, ele ajuda nisso. Se você tem um cabelo cacheado ou crespo como o meu, o nosso cabelo ele tende a ter mais porosidade, por isso que o acidificante é quase que obrigatório. Então, se você está passando por um processo químico de descoloração, não abra mão de usar um acidificante no seu cabelo. Aplica do meio para as pontas, desembaraça o cabelo e deixa alguns minutinhos e enxágua. Ok, acabei de enxaguar o meu cabelo e logo quando você molha ele, você já sente seu cabelo com aquela sensação mais macia, mais lisinho, até é mais fácil de você passar os dedos no cabelo. Depois que você experimentar, você vai entender o que é que eu tô falando. Agora a gente vai para a etapa da máscara. Sim, porque depois de usar o acidificante, a gente precisa usar uma máscara no cabelo. E é aqui que você vai escolher em qual etapa do cronograma capilar você vai seguir no seu cabelo. Se você vai fazer uma hidratação, uma nutrição ou uma reconstrução. Eu escolhi usar uma máscara potente. Essa é uma Nutri Reconstrução. Tem ativos como ceramidas, colágeno e proteína. Tudo que eu tava precisando para salvar o meu cabelo. Enquanto a máscara age, que dura de 20 a 30 minutos, eu não fico parada não. Bora fazer a depilação? Eu tenho um ritual que eu aprendi faz tempo e eu nunca mais larguei. Esfoliar antes de se depilar. Antigamente eu achava que não valia a pena, que não mudava nada e que na verdade eu tinha preguiça de fazer. Mas depois que eu comecei a testar essa técnica de esfoliar antes de se depilar, eu comecei a perceber total diferença na minha pele. Senti o toque da minha pele mais macia, é mais fácil de você se depilar quando você passa a lâmina, ela fica mais fácil de deslizar na pele. Mas é aquilo, né? Aprendendo no erro, como sempre.
As 2 primeiras etapas do vídeo foi concluída e agora eu vou continuar os cuidados com a pele. Eu preciso tocar num ponto muito importante. Depois que eu completei 30 anos, eu comecei a sentir a minha pele um pouco diferente, tanto na textura, quanto a questão do ressecamento, por exemplo. Antigamente eu não sentia tanta necessidade de passar hidratante na minha pele, nem no rosto, nem nada. Só que hoje eu sinto que a minha pele, ela deu uma mudada, assim, no meu rosto, né? Aqui nos meus olhos, na pálpebra, eu sinto que essa região tá mais flácida também. O meu rosto, ele ficou um pouco mais flácido, ele tá diferente. E isso segue também pro corpo. Então hoje, a etapa de hidratação pra mim, ela é fundamental. Eu confesso que eu achava uma frescura passar hidratante, mas hoje em dia eu vejo que é bem importante pra manter a pele com uma firmeza melhor. E também o cheiro, né, gente? Eu sou apaixonada por cheiros, eu adoro perfume, eu adoro fragrância. Eu tenho um hidratante que ele tem um cheiro sensacional, que é esse hidratante aqui de Natura, que é o maracujá. Ele tem aquele cheiro de maracujá azedinho, mas ao mesmo tempo ele é suculento e deixa a pele tão macia. E o cheiro também, ele me remete muito à minha infância. Então eu sinto que sempre quando eu tô cuidando da minha pele, eu tô cuidando de um pedaço da minha história, um pedaço da Matilda quando eu era pequena também. Mas tem um ponto que eu preciso falar antes de continuar. E quando a ansiedade bate desse jeito, a primeira coisa que a gente abandona é o autocuidado. Não porque a gente não quer, mas porque a gente não consegue. E tudo isso vai se transformando e virando uma bola de neve. O cabelo começa a ficar sujo, a unha começa a ficar feia, a pele começa a ficar ressecada. É quase como um ciclo. E eu sempre caio nessa e eu comecei a perceber que isso se repetia quando eu não cuidava de mim. Então eu quero um glow up completo. Eu tô amando passar hidratantes mais densos no rosto, porque eu sinto que a minha pele, ultimamente, ela deu uma mudada muito grande. Começo sempre com um hidratante. Eu gosto de sentir a minha pele mais macia, mais viva, mais glow. Se fosse pela manhã, eu passaria também um protetor solar. Mas como esse vídeo passou muitas horas, hoje eu não vou passar protetor. Então vai ser apenas um hidratante na pele. Eu quero aquela sensação de pele de glow de dentro pra fora. Então eu já tô passando aqui um iluminador. Essa etapa é nova na minha rotina de maquiagem, mas passar um iluminador sem aquelas partículas de glitter é outra coisa. A pele fica iluminada, fica parecendo que o brilho tá de dentro da pele mesmo, sabe? Fica mais viçosa, mais bonita. E eu tô amando esse sensorial de Glass Skin, né? Que é aquela pele bem espelhada, bem assim, brilhosa, parecendo quase como se você tivesse oleosa. A minha pele mudou muito. Eu tinha até falado pra vocês que eu tenho essa sensação de que minha pele ela ficou um pouco mais flácida, principalmente aqui, ó, na área dos olhos. Fica até engraçado a forma como eu me olho pro espelho hoje em dia. Eu vejo que o meu rosto ele amadureceu, né? Então, o meu olhar, ele tá um pouquinho mais caído. Às vezes a pressão em cima da gente, que a mulher pra envelhecer é tão grande, né? O medo de envelhecer. Às vezes a gente fica até com medo de como que o nosso rosto vai ser. Será que vai cair? Será que vai ficar flácido? Eu tinha uma pele bem mais oleosa. Hoje em dia eu sinto a minha pele um pouco mais seca. Sinto que eu preciso de um pouco mais de hidratação. Hoje em dia também eu não uso tanta maquiagem como eu usava antigamente. Você já se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que tava lá? Se sim, comenta aqui embaixo. Pode ser uma palavra, um emoji. Eu quero ler, eu quero entender o que é que você tá sentindo. Eu sei que esses momentos são difíceis, a gente fica sem vontade de fazer as coisas. Tirar um tempo pra você cuidar de si, sua mente, ela fica mais clara, mais fresca, você consegue se sentir mais motivada. E se esse vídeo te fez levantar, nem que seja uma coisinha assim pequena, deixa um like aqui no vídeo, não pela métrica, sabe? Mas é uma forma de você me dizer que estamos juntos nessa, que a gente consegue, que a gente vai conseguir. E no próximo vídeo vai ser tão incrível quanto esse. Eu já tô ansiosa pra estar aqui na próxima semana. Um beijo grande, até mais!